Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo de hoje, eu vou vir com algumas dicas que eu coletei que falam, sabe, para você dar um alívio quando você se sente com muita fadiga, quando você tem algumas reações muito fortes durante a quimioterapia. Não é que essas dicas sejam únicas e exclusivas, tá, gente? Tem outras também e a gente precisa estar sempre aberto a novas possibilidades. A gente nunca deve ser fechado, na nossa opinião, em nada, não é verdade? E ainda mais quando for dicas para aliviar reações adversas de um tratamento oncológico. Falando em reações adversas, lembra que eu falei para vocês dos vergão que fica depois que eu tomo banho? Então, gente, troquei de sabonete, aí eu tô usando um só pro rosto, super levinho, de não sei o que lá com não sei o que, totalmente vegano e ainda deu reação no meu rosto. E eu vou experimentando, não é? Mas deu menos, porque eu já gravei vídeo logo depois de tomar banho e lavar a cabeça, que aqui tava horrível, horrível, tava tudo cheio de manchas, assim. E por causa da injeção, eu acredito que essas espinhas imensas que tá saindo tudo aqui, é por isso. E bem na pontinha do meu nariz. Acredito que seja a reação da injeção. Minha barriga recém começou a desarrochar, sabe? Porque ela tava muito roxa, agora ela já espalhou roxo e eu acredito que mais uma semana ela já vai estar bem tranquilinha. Mas vamos lá. Um dos efeitos colaterais que a gente tem durante a quimioterapia, dentre os vários, né? E que eu gosto sempre de falar, que pode variar de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, somos seres únicos, criados com muito amor, com muito carinho, e cada um é de uma forma. Eu nunca encontrei ninguém igual a mim, e eu acho bem engraçado uma teoria de uma pesquisa que saiu recentemente, que em um lugar do mundo tem alguém exatamente como você, igual a sua aparência, igual ao seu organismo. Às vezes eu quero acreditar, às vezes eu não acredito, mas vamos lá, levando em conta essas diferenças, tá? Para administrar esse efeito colateral, que é a fadiga, o que é que a gente recebe como indicação em vários lugares? E eu disse que eu vou comentar o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu faria e o que eu não faria, né? Praticar o relaxamento com meditação, ouvindo música ou assistindo filmes. Gente, a única coisa que funcionou para mim foi assistir filmes. A música me incomodava totalmente, sabe assim? Parece que eu perdia os paranauê que falam, sabe? De administrar uma boa música. Eu não tinha paciência para isso, me incomodava, eu já tava com dor de cabeça, aquilo ali entrava no meu cérebro, me dava mais dor de cabeça ainda, então não funcionou para mim. Relaxamento. Eu não consigo fazer relaxamento e meditação. O que eu cheguei mais próximo disso foi no Pilates. Eu não consigo, eu tenho o cérebro muito hiperativo, não consigo. Mas eu quero tentar, sabe, gente? Eu quero ainda, depois que a gente estiver livre dessa prisão de agora, alguns de nós, né? Eu quero tentar essa prática de relaxamento, de meditação, até mesmo para controlar a minha dor, né?
Mas tem muita gente que é muito boa no relaxamento e na meditação, ouvindo música ou assistindo filmes e séries. Para mim funcionava mais isso, me distraía mais, sabe? Manter uma alimentação de fácil consumo, rica em ferro e dividido em pequenas porções ao longo do dia. Isso faz muita diferença no enjoo e no vômito. Dividir pequenas porções. Nunca comer demais uma coisa, sabe? A única vez que eu levantei e eu comi demais uma coisa foram coisas que eu gostava de comer antes. Eu não suporto nem o cheiro hoje porque me levou a vomitar e ficar com ânsia. Muito, muito, muito. E foi arroz, feijão, bife de fígado acebolado que a minha mãe faz. Mas depois eu comia pequenas porções. Comia pequenas porções de fruta, pequenas porções de comida, pequenas coisas bem variado durante o dia e isso me ajudou muito, muito, muito. Eu acho que pode ajudar vocês. Uma coisa que eu me alimentava muito, gente, era o sorvete de banana com beterraba, o sorvete de banana com qualquer outra fruta. Se vocês quiserem, eu posso dar uma dica no vídeo que vem como é que eu faço. Descansar por 10 a 15 minutos ao longo do dia pode ajudar a recuperar o ânimo e não atrapalhar o sono noturno. Gente, eu vivia descansando. Não era 15 minutos e nem 10. Eu ficava entregue o dia todo. Não conseguia. Esses 10, 15 minutos não eram suficientes para mim. Eu realmente fiquei inútil. E eu devo muito isso, assim, à dor que era extremamente estressante, angustiante no meu braço, na minha cirurgia, da axila, que simplesmente não passava. 3 meses e aquilo doía como se fosse o mesmo dia que eu operei. E durante a quimioterapia e a radioterapia não eram 10 e 15 minutos. Esses minutos eram reservados durante a radioterapia para eu ir fazer a rádio, voltar e deitar e dormir. E durante a quimioterapia, como era de 21 em 21 dias, lá do meio, sabe, faltando 5 dias para terminar, era quando eu me sentia mais. Aí eu ia, caminhava no quintal, dava voltas, e aí logo eu já caía na quimioterapia de novo, e lá iam 10 dias, 15 dias de moleza sem fim de novo. Flexibilizar os prazos para as atividades e reservar o período em que a paciente costuma estar fisicamente mais dispostas para executá-las. Então, quando eu estava mais disposta, eu ia, caminhava, como eu disse, eu aproveitava esse tempo que eu estava mais disposta. E era o tempo em que também a minha mãe voltava para casa. Então, por exemplo, aí eu tinha paciência para fazer alguma coisa, aí eu tinha coragem para fazer o suco de couve com maracujá e aquele gengibre. Então, aí eu tinha tempo de fazer essas coisas, tinha tempo de escrever, tinha tempo de ficar realizando atividades nos momentos em que eu estava bem. E praticar atividades físicas e manter a paciente hidratada. Hidratada, eu já disse para vocês que eu ficava muito, porque eu tomava de 3 a 3,5 litros de água por dia, de líquido por dia. Muito, muito, muito. E já praticar atividades físicas, gente, em decorrência no começo da dor, na sola dos pés, da dor nas mãos, nos dedinhos, no joelho, no cotovelo, no calcanhar, dor na nuca, dor no pescoço, dor e dor, impossível eu fazer isso numa primeira semana de quimioterapia, que eu realizei quimioterapia. Não tem como, não fazia, e eu não sei se eu expliquei para vocês já que a dosagem era extremamente alta, é um protocolo que não é adotado, né? Então, eu recebi ali uma pancada muito grande de medicamentos. Não costumava fazer. Aí, depois que passava isso, como eu disse,
Aí eu ia, dava uma caminhada na areia, depois que o sol se punha, olhava, brincava com as gatas, sabe? Via coisas. Pra mim funcionava dessa maneira. Agora, dizer que eu ia no segundo dia depois da quimioterapia me matar fazendo atividade física para deixar o corpo malhado, para não engordar, para esse tipo de coisa, eu não tinha, não, para mim não tinha o menor cabimento. Primeiro eu tinha que me preocupar com a minha saúde, primeiro eu tinha que me preocupar com o meu bem-estar nos primeiros dias. Por que eu tinha que ir agradar alguém, né? Não tem razão para eu fazer isso. Ah, não, eu vou agradar fulano porque eu vou mostrar que é possível permanecer com um tanquinho, com isso, com aquilo durante a quimioterapia. Não vou me arrebentar, né? Nunca, jamais, até porque dentre umas coisas que a quimioterapia afina são as veinhas que conduzem o nosso sangue. Então, eu posso fazer um exercício levado demais e de repente estourar uma veia na minha cabeça? Estourar uma veia em algum lugar? Não, né, gente? Não daria esse conselho, não. Mas hidratação, muita. Antes, durante, depois da quimioterapia, antes, durante, depois da radioterapia, era de praxe eu estar sempre hidratada. Insônia é um dos efeitos colaterais de quimioterapia. Nós conversamos aqui sobre isso já, né? O sono, ele é extremamente afetado durante a gente realizar a quimioterapia. E esse é um efeito direto das medicações da quimioterapia, porque, como eu disse, percorre toda a nossa corrente sanguínea, percorre nosso cérebro, percorre tudo. E quando a gente tem aquele sono, vem os fogachos, não é? Aquele frio e calor que você se cobre, tira, cobre, tira, e cobre, tira, e cobre, tira, e aí vai a noite inteira. Me atacava muito à noite isso. Vamos lá. O que você pode fazer mudando alguns hábitos para te ajudar a combater esses efeitos colaterais? Evitar o consumo de café. Bom, gente, eu não tomo café. Então, para mim, era um grande passo. Eu não tomo café. Eu não tomo café porque eu sempre escutava as pessoas falando: ah, eu tô com dor de cabeça porque eu não tomei café. Então, eu não queria sentir dor de cabeça porque eu não tava tomando café. É uma coisa que eu aprendi, desenvolvi. E aí eu via que professores ficavam loucos também quando davam o intervalo, saía estabanado porque que precisava tomar café. E um mais na frente que o outro porque o café não podia acabar. E eu não, eu preferia ficar na sala de aula com os alunos, conversar, ver alguma coisa, novidade sobre aquilo que eu estava trabalhando. Então não foi um problema para mim. Evitar álcool, né? Nem preciso falar, né, sobre isso, né, gente? O álcool, ele tem um efeito colateral em nós, nas nossas veias. Isso pode ficar bem sério, unindo isso a uma quimioterapia. E a nicotina, principalmente esses hábitos à noite. A nicotina, gente, é assim, é um dos principais fatores de desenvolvimento de câncer no mundo, câncer de pulmão, câncer em outras regiões do corpo. Mas, como é que eu vou dizer? Eu não fumo, mas eu tive 2 avós que morreram porque fumavam muito. E elas não conseguiam deixar de fumar. E eu sei que tem gente aqui que tá fazendo tratamento e tá fumando, não é? Então eu não vou entrar nessa questão de julgar ninguém, porque eu vivi isso na minha pele. 2 avós morrendo extremamente sufocadas. Evitar forçar o sono. Isso pode deixar, né, a gente, paciente oncológica, mais agitado e mais ansioso, porque você quer dormir naquele horário que as pessoas estão com sono e você não tá com sono, então você não força o teu sono. Deixa ele vir, deixa que ele venha. Na radioterapia foi ótimo, porque ele vinha sempre. Mas na quimioterapia eu sofri um pouco com insônia, mesmo tomando medicação para dormir. Então,
Evite forçar coisas no seu corpo, ok? Porque quanto mais você cria expectativa, mais você fica ansiosa, mais você fica assim. E ficar agitado e ansioso durante uma quimioterapia não é o caminho, nem solução para nada. Evitar refeições pesadas antes de ir deitar. Comum, né, gente? Você não vai comer lá um trem extremamente pesado à noite, última refeição da noite, e vai dormir. Certamente você vai ter alguma reação a respeito disso, ok? Imagina você pegar e comer uma feijoadona daquela extremamente pesada à noite. Não é recomendável, né? É mais recomendável alguma carninha magra, um arrozinho, um pouquinho só de feijão. É mais recomendado isso. Ou então muita salada. Cada um de vocês tem que adequar isso. E lembrar que o seu tratamento, durante ele, você vai ter que adaptar algumas coisas. E uma das coisas a ser adaptável é tomar muito líquido e comandar e controlar as suas refeições. Tentar se habituar a deitar e levantar no mesmo horário. Aí, quem sabe, você tendo esse hábito, você já começa antes do tratamento. Para que quando você engate o tratamento, você tenha esse hábito já com você. Praticar atividades físicas e permanecer na cama apenas para dormir. Tá aí uma coisa que eu não conseguia fazer. Praticar atividades físicas. Não, gente, eu não conseguia fazer. O máximo que eu conseguia, como eu disse, é depois de 1 ou 2 semanas. Aí eu tava disposta, saía caminhando igual uma tartaruguinha, voltava no quintal, ia, voltava. Quando eu podia ir mais vezes e voltar, eu ia mais vezes e voltava, mas sempre respeitando o meu corpo. Porque às vezes dava um ataque de pânico de ar, assim, que eu sentia que rasgava tudo aqui assim dentro de mim, é como se meu pulmão fosse explodir. E permanecer na cama apenas para dormir. Depende muito de paciente para paciente, né? Tem paciente que pensa melhor deitado, tem paciente que mexe no celular deitado, fica planejando como vai ser o seu dia, planejando as coisas que você vai fazer. Então, aqui vai da flexibilização do seu horário e de você, do seu organismo como paciente. Bem, vamos lá. A importância do sono para o tratamento do câncer. É importante dormir bem e repousar, principalmente após a aplicação de uma sessão de quimioterapia. Não tem de ser o herói, a heroína. Eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, porque uma hora isso explode, ok? Respeite o seu corpo. Se o seu corpo for esse herói, essa heroína que não sente nada, vá em frente. Mas respeite os limites do seu corpo. Você não precisa provar nada para ninguém. Ainda mais com câncer, durante um tratamento de câncer, você não precisa provar que você é isso, que você é aquilo. Não, gente, dê atenção, sabe? Para que você melhore, para que você se sinta melhor, para que você ajude o tratamento. Eu sei que tem muito médico que fala pra mim, vai se exercitar, vai fazer isso, faz aquilo, faz aquilo. Ah, engordou muito, ah, não sei o quê. Mas não são só eles que podem falar, não é? Nós também podemos rebater e dizer, olha, nas primeiras semanas eu não consigo fazer isso. O corpo descansado responde melhor ao tratamento e ajuda a reduzir os efeitos desagradáveis que a medicação pode causar. Acho que aqui diz tudo, né, gente? Um corpo descansado ajuda o corpo a se recuperar da medicação, ajuda o corpo a se recuperar mais rápido, você não forçando a barra, sabe? Durante todo o tratamento. Até cirurgia, sabe, gente? Tem gente que é tão paranoico que quer que você comece a fazer giradas de braço e levante da cama em questões de horas depois de uma cirurgia. Gente, você tá esvaindo de sangue pelo dreno. Será mesmo que isso é necessário? E se for necessário e obrigatório, né? Se você tiver um acompanhante, que o seu acompanhante te dê
toda a força do mundo, porque a gente cambaleia, a gente quer desmaiar quando levanta. E olha que o primeiro banho que eu tomei foi banho de toalhinha que a Camila me deu. Toalhinha com sabonete, muita, e depois toalhinha enxaguada, sem sabonete, e depois toalhinha seca me secando. Não tenho a menor vergonha de falar sobre isso, porque no outro dia, quando eu tive que levantar realmente, depois que já tinha passado 24 horas, eu vomitei, eu tonteei, eu quase caí, eu passei mal, muito mal mesmo. Então, quiçá se eu tivesse feito isso antes das 24 horas. Mas, como todos os sites e todas as pessoas decidem falar, nenhum corpo é igual ao outro. Cada um se comporta de uma maneira. E assim, vamos permanecendo nós e nos descobrindo como paciente oncológico, dando testemunha aqui no canal. Outras pessoas vão ler, vão ver que não são as únicas. E aí, por aí, a gente vai traçando um caminho bem legal, né? Como eu disse para vocês, não consigo responder as mensagens ainda, porque eu sou destra e eu estou sem a medicação anestésica e eu estou com dorzinha, tá? Mas assim que eu conseguir controlar isso tudo, eu venho respondendo, nem que tenha 500 mensagens, ok? Grande beijo no fundo do coração, tamo junto, tamo junta e vamos que vamos.